Rodrigo Gurgel. Agora vamos lá a mais algumas perguntas. Senhor candidato, qual será a sua atuação ou qual será o seu projeto, né, para fomentar o crescimento e desenvolvimento econômico do nosso município de Cabo Frio nos seguintes quesitos? Desenvolvimento das micro e pequenas empresas do nosso município, captação de indústrias e polo industrial. Depois tem mais perguntas. Eu posso responder uma e você me pergunta outra, porque assim... Desenvolvimento das microempresas do nosso município. Primeiro, você até já falou sobre isso. Primeiro passa pelo processo de desburocratização e entender que como a gente perdeu o turismo internacional, que por longa data não vamos ter, e isso mundialmente falando, não estou falando só da gente aqui em Cabo Frio, a gente precisa estimular o turismo interestadual para que a gente consiga estar ajudando o nosso município a sobreviver. Lembrando que a nossa moeda principal é o turismo, e que a gente depende muito dele para fomentar o mercado, principalmente das micro e pequenas empresas. Gerando mais renda para essas empresas, automaticamente elas geram mais emprego para a cidade. E elas, hoje, as pequenas e micro e médias empresas são responsáveis por 52% do trabalho no nosso país. Então, a gente tem que tratar elas com muito carinho, muita atenção, para que a gente continue tendo essa renda. Hoje, o município de Cabo Frio desemprega muito. As pessoas não conseguem achar emprego. Isso é um problema sério. E, principalmente, as pessoas que precisam se inserir no mercado de trabalho agora, ter a primeira oportunidade das pessoas, na grande maioria das vezes, não vem de uma grande empresa. Ela vem da micro e pequena empresa, que está ali necessitando de uma mão de obra, que não tem condições de pagar um profissional que já tenha uma competência maior, um tempo maior de serviço, e ela acaba pegando a pessoa que está se inserindo no mercado de trabalho pela primeira vez. Então, incentivar essas empresas é a mesma coisa que incentivar a inserir as pessoas mais novas no mercado de trabalho. O município vai ter, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade, um espaço reservado aberto para que haja uma parceria, como eu disse, entre o município e as pequenas empresas, para que a gente consiga assistir a todos, e uma parceria com a CIA também, para que a gente consiga dar assistência a todas elas. A captação de indústria e o polo industrial. Qual seria a sua atuação e projeto para fomentar o crescimento e desenvolvimento econômico nesses setores? O polo industrial vai ser uma realização do meu governo. Está lá no meu plano de governo, o polo industrial de Tamoios. Teve muita gente que falou, Rodrigo, por que você não botou o polo industrial no primeiro distrito? Porque existe uma promessa de políticos, diversos políticos já prometeram botar um polo industrial aqui. Uhum. A gente tem que entender diversos fatores que impedem a indústria de vir para cá, gente. O pensamento mais inteligente deles é o seguinte: nós temos um espaço pequeno aqui, essa é a realidade, muito menor que a do segundo distrito, e uma proximidade muito maior com a praia. Uma dificuldade de afastar a indústria da praia. E, gente, a maresia não existe só para a sua casa, para o seu carro, para a sua... Não, ela existe para o setor industrial também. Então, dificilmente você vai conseguir querer uma indústria que... Não, eu vou me instalar no primeiro distrito e eu vou manter a minha indústria ali. Não vai, porque não tem condições de manter. Agora, já no segundo distrito, nós temos a Estrada da Grisa. São 25 quilômetros de estrada. Se você for somar ao todo, dá 33 quilômetros. Mas vamos lá, vou somar 25. São 25 quilômetros de estrada. A saída dela, ela desemboca na BR-101. Então, a logística dela é maravilhosa para o setor industrial. Você está se referindo ali a Araçá, a Grisa, né? Isso aí. A logística ali para o setor industrial é maravilhosa. O cara produz e ele já desemboca na 101, onde ele pode estar dispersando ali o material que ele produziu. Então, tem uma logística maravilhosa que já é atrativa para as empresas, para as indústrias, desculpa, não para as empresas, mas para as indústrias. Essas indústrias só precisam de um incentivo. E no meu governo elas vão ter. Sem gastar nenhum dinheiro da prefeitura, elas vão ter a concessão de uso dos terrenos gratuitamente para que elas fiquem locadas nesse terreno sem pagar pelo terreno por 15 anos, para não romper a barreira fiscal, porque a barreira fiscal só permite até essa data, que se pudesse eu botaria a vida inteira, o cara está gerando emprego e renda para a gente aqui, não precisa me pagar o terreno no momento. Gerando de 1.500 até 2.000 vagas de emprego diretamente. No segundo plano, para a gente ser mais atrativo ainda para essa indústria, é uma isenção de impostos, para que a gente consiga trazer essa indústria para cá, para dentro do nosso município. Só que essa isenção não é gratuita, ela vai ser paga ao município. De que maneira? Essas indústrias terão que produzir cursos em todas as áreas de comunidade de Cabo Frio, com até 100 vagas. Cada curso desse, elas vão ter que tirar 40% do seu contingente de funcionamento, dos seus funcionários, de dentro desses cursos.
Então, automaticamente, além de eu gerar a vaga de emprego, eu já direciono elas para as áreas de risco, que aumenta também a questão da segurança, porque segurança não é só repressão. Segurança é educação, geração de emprego e renda, tudo isso compõe a segurança. Para compensar essas isenções, essa indústria gera essas vagas de emprego durante esse período de 15 anos, e durante esse período de 15 anos, 40% do quadro de emprego delas tem que sair de dentro dessas vagas. Em algum momento, ela completa o quadro de empregos dela e ela não consegue mais estar empregando, mas ela continua qualificando essa mão de obra para as outras indústrias de dentro do município ou de fora do município também. Então, além disso, a gente gera o emprego, direciona para a área de comunidade, que é onde mais necessita, e também deixa essas pessoas qualificadas para o mercado de trabalho. Excelente alternativa para a gente, além de gerar um emprego, qualificar. E no terceiro ponto, essa indústria tem que pegar 70% do seu quadro de funcionamento de dentro do município. 70% de dentro do município, 40% dos custos, 30% é óbvio que não vai ser todo tipo de mão de obra que ela vai encontrar dentro do município, esse recurso humano, ela pega esse recurso humano de outros locais. Mas ainda assim a gente consegue avançar e muito o nosso município, principalmente na questão do recolhimento do imposto que essa indústria gera. Muito bom. A gente acabou aí que você falou também de mão de obra. Então, o que você faria, se eleito for candidato, Rodrigo Gurgel, quanto à qualificação de mão de obra e a geração de empregos, mediante ao desemprego que já ocorria antes da pandemia na nossa cidade, independente, porque já tinha um grande desemprego. Eu sempre friso aqui nas lives que eu, como presidente da CIA, juntamente com a diretoria, eu realizei aí o feirão do emprego, e esse feirão do emprego tinha pessoas na fila 3h30 da manhã. E, Rodrigo, foram 1.500 currículos que nós recebemos no decorrer do tempo que nós ficamos lá. E foi assustador de ver tantos históricos de tantas famílias, porque não eram pessoas só, era uma família inteira desempregada. E aí você fica vendo a quantidade de vagas disponíveis muito pouca. Então, qual seria, candidato, essas suas ações, esses seus projetos para geração de emprego e geração de qualificação também? Mão de obra. A qualificação de mão de obra, a gente está já dialogando para trazer a curva S para Cabo Frio, né? Curva S conhecido, sistema S, desculpa, curva S não, sistema S para Cabo Frio. Seria SESC, Sebrae, Senai, Senac, para que a gente qualifique. Já tem o Sebrae. Senac tem também uma sala, mas assim, não, nós temos tem o IFE nós temos pequenos braços dessas autoridades aqui dentro. Concordo com você, que deveria vir com mais ênfase. Isso, né? Que a gente está trazendo é literalmente uma proximidade e trazendo uma indústria, um ramo, uma exploração maior desses setores. Principalmente porque aqui a gente sofre muito com a falta de qualificação de mão de obra. Então, a gente está trazendo, já estamos em contato, também estou em contato com muita frequência, lutando muito com o Fernando, que é o subsecretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, para que ele consiga trazer para a gente uma parceria maior, porque você sabe que a Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Rio consegue trazer, além de qualificação, que ela consegue ajudar muito, ela também consegue trazer uma proximidade com a exportação de produtos, importações. Então, a gente está lutando para que a gente consiga trazer isso para cá. Inclusive, a gente está marcando já uma reunião para a semana que vem com ele, onde a gente vai apresentar alguns projetos, onde eu incluí a Rua dos Biquínis também nessa conversa, porque poucas pessoas sabem, mas a Rua dos Biquínis gera uma média de 10 mil empregos aqui, dependendo da temporada. Sim, com certeza. É a única indústria que nós temos na cidade, né? Considerada indústria, porque é uma indústria de exportação e de criação, né, de mão de obra e geração de mão de obra também. E eu tenho um projeto bem bacana, que é a construção do Polo Fabril, no Jardim Esperança, que é para auxiliar. Esse projeto eu tirei exatamente de um projeto inicial já deles, eles têm um projeto deles, e eu vi esse projeto e eu achei interessantíssimo, achei aquilo maravilhoso, gera emprego, gera renda e emprego para onde também necessita muito, além de dar uma assistência maior para a Rua dos Biquínis, para que a gente possa exportar. Então, eu quero trazer essa proximidade com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e também fazer essa criação do polo para que a gente consiga fabricar em massa e exportar, o que para a gente seria maravilhoso. Nós temos diversos municípios que conseguem trabalhar dessa maneira, mas o nosso município parece que não consegue se articular para isso.
mas eu vou articular isso e a gente vai se resolver. Quanto ao desenvolvimento e as suas ações para incubadoras de empresas? Então, eu acho essa pergunta interessante. Vamos lá. Eu acredito que as incubadoras de empresas elas têm que partir do setor privado. Eu não acredito muito que isso tenha que partir do setor público, não. O que eu acho que seria interessante seria, sim, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico Municipal, tá, estar trabalhando em conjunto com as universidades de dentro do município, em conjunto com a própria CIA, para que a gente consiga, sim, gerar as incubadoras, mas que a participação venha do setor privado, né? A feitura, a realização venha do setor privado. Eu não acho que a prefeitura hoje teria a competência, eu vou ser bem sincero, mesmo na minha administração, de manter uma incubadora dessa da maneira que ela necessita, porque ela não tem um relacionamento, que eu vou dar um exemplo, a CIA tem. Então, quem consegue dar relacionamento para essas pequenas empresas é a CIA. Eu não vou explicar o que é incubadora, não, porque os adversários eu tenho certeza que não sabem, eu não vou ficar... Vocês que estudem. Vamos lá. Achei ótimo agora. Então, assim, a gente precisa entender que quem tem os relacionamentos para ajudar essas pequenas empresas são setores como a CIA. Eu duvido que hoje, vocês promovendo uma incubadora dentro do município, vocês não conseguiriam pegar essas pequenas empresas e relacionar elas com as empresas que já estão há mais tempo, dando mais oportunidades para elas. Coisa essa que a prefeitura não teria capacidade de fazer. Então, eu acho que sim, tem um papel da prefeitura nisso, mas que o papel importante seria essa proximidade da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o setor empresarial da cidade, com as universidades da cidade, para que a gente conseguisse promover esse espaço, que ele fosse sadio e funcional para os pequenos empresários. Rodrigo Gurgel, e quanto a compras e licitações, como seriam os seus projetos e ações mediante a esse desenvolvimento para a cidade? As alterações que você pensa em fazer? Vamos lá. Quando a gente fala de compras e licitações, a gente está falando de algo muito, extremamente burocrático, né? Mas alguns problemas são simples de se evitar. Eu vou citar um problema aqui. Um contrato que nós tivemos em dezembro de 2018 da Prefeitura para compra de medicamentos e insumos hospitalares para o Hospital da Mulher. Eu não sei se alguém lembra desse caso em específico. Esse caso, houve ali uma questão de uma compra emergencial. Fizeram uma compra emergencial, olha só, gente, é um absurdo isso. Fizeram uma compra emergencial de medicamentos e insumos para o Hospital da Mulher, sendo que o processo de licitação dura 45 dias. E o processo de licitação, ele evita fraudes, ele é feito para evitar fraudes, né? Entre muitas aspas, mas a realidade, a função dele é essa. A nossa prefeitura, o nosso prefeito ficou durante 6 meses no poder, não comprou durante 6 meses, não fez o processo licitatório antecipadamente, não fez uma boa organização das suas compras, não fez uma boa organização da casa, e aí chegou em cima da hora, faltou material, ele comprou em caráter emergencial, só que isso contraria a própria lei da nossa lei constitucional, né, que é o artigo 8666 da Constituição, que é o artigo que fala sobre, se eu não me engano, é o artigo 24, gente, posso estar errado, que a gente também não é um computador, não. Mas, se eu não me engano, é o artigo 24, que fala que as compras em caráter emergenciais elas não podem ser proporcionadas. Tá. Elas não podem ser, acho que a gente consegue. Só estou verificando, desculpa, eu só estou verificando o tempo para que você agora dê uma aceleradinha para você ter o tempo de responder todas, tá? Tá, vou acelerar aqui. Para que a gente compre no período certo. Então, o que a prefeitura fez foi um absurdo. Ela não comprou, chegou na hora, comprou em caráter emergencial, só que caráter emergencial não pode ser ocasionado pela própria prefeitura. Então, quer dizer, você contradisse a lei. Porque o TCU, o Tribunal de Contas da União, entende o quê? Se você não foi responsável de comprar no tempo hábil, se você ocasionou o problema, você vai ser ainda mais irresponsável se não tiver a fiscalização do processo licitatório. Então, assim, infelizmente, a gente precisa de uma organização das nossas compras. E isso parte do princípio do orçamento. Nós tivemos um orçamento esse ano que foi de 956 milhões, se eu não me engano. Só que o nosso município, ano passado, arrecadou 860. Então, a gente orçou quase 100 milhões a mais de gasto do que no ano passado. Orçamento é o que você pretende gastar, recolhimento é o que você tem. A gente recolheu 860 milhões e está orçando gastar 956. Fazer um orçamento desse em período de pandemia é uma brincadeira com a cara da sociedade, porque esse orçamento nunca vai ser cumprido, a gente não vai ter esse recolhimento.
Eu tenho medo de que o nosso orçamento esse ano não chegue aos 800 milhões. Então, assim, nesse ano que vai entrar, né, e nesse ano agora, no atual também. Então, assim, a gente tem que entender que não pode ser feito da maneira que está sendo feita. Então, com toda certeza, mais organizado do que está vai ser. Rodrigo Gurgel, quais as medidas imediatas para a gente ter aqui suas colocações sobre o turismo da nossa cidade? Muito se fala do... Desculpa, deixa eu só dar um adendo nos orçamentos e licitações também. Okay. Nossos orçamentos e licitações serão preferencialmente de atendimento interno da cidade, tá? Preferencialmente. Por que preferencialmente? Porque às vezes você não vai encontrar uma empresa aqui que consiga ceder o material que a prefeitura precisa. Então você tem que jogar o dinheiro para fora. Mas isso é o último caso. O nosso dinheiro, a economia do nosso município tem que girar aqui dentro. Só para dar esse adendo que eu tinha deixado passar. Ok. Quais as medidas imediatas que você pretende ter para reforçar o turismo local? Você já até falou de algumas aí dentro do teu contexto, mas fique à vontade para fazer as colocações. Eu acho que a concessão da praia, das nossas praias, é o maior passo que a gente vai dar, né? Fora a concessão das praias, a privatização dos espaços culturais também, para que a gente consiga ter, não todos os espaços culturais, é óbvio, mas espaços que precisam de reformas e manutenções para que a gente consiga estar mantendo esses espaços em aberto. Isso está até no plano de governo também de um concorrente meu, mas não tenho o menor problema em falar isso. Está no meu e está no dele, porque eu achei uma ideia excelente, que também não veio dele, partiu de um rapaz que conversou comigo, conversou com ele, eu também achei a ideia do rapaz maravilhosa e coloquei no meu. A gente precisa recuperar, como eu disse, os nossos pontos culturais, os nossos festivais culturais, tudo que a gente perdeu enquanto cidade, que afasta o turista e afugenta ele da gente. Então, para isso, essa concessão vai ser maravilhosa, mantendo nossa praia limpa, organizada, pronta para receber o turista, pronta para receber o morador, com espaço para o morador sentar, sem 1 milhão de barracas ali no meio do caminho, sem ratazana, sem nada disso. Muito pelo contrário, com barracas de padrão de alto nível, levando a gente para um outro patamar turístico e levando a gente para um outro patamar de cidade também. Ok. Rodrigo Gurgel, candidato a prefeito na cidade de Cabo Frio, aqui realizando essa live com a gente, pela Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo Frio. E agradeço a todos vocês que estão aí assistindo, né, e acompanhando. Deixem suas perguntas, sugestões, elogios, críticas, porque a assessoria do Rodrigo Gurgel e o próprio candidato têm total direito em entrar aonde vão estar sendo postadas essas mídias, né, em todas as mídias que vai ser postado, eles podem ir lá e dar a resposta para vocês. Tá bom? Então, fiquem à vontade aí para se manifestarem da forma que desejarem, sem ofender, né, sem esse tipo de agressão, né, mas fiquem à vontade aí para se manifestarem. Sem royalties, porque muito se fala de chegar um momento de ficar sem royalties, né, mas com essa possível redução dos royalties, quais são os caminhos, Rodrigo Gurgel, de desenvolvimento que você buscaria, né, e buscará, se eleito for, para melhorar a economia de Cabo Frio? Todas as respostas anteriores que eu dei, elas levam a nossa cidade a um outro nível de recolhimento de impostos. Uhum. Ela amplia de forma satisfatória o nosso recolhimento de impostos. Eu acredito que com todo esse planejamento em campo, a gente passe a recolher em torno de R$1 bilhão, em 1 bilhão e 100 milhões de reais, com toda certeza, trazendo a indústria para cá, que é um grande gerador de impostos, fazendo as redes de hotelaria tirar o melhor proveito de nossas praias, aumentando o nosso turismo de qualidade, não um turismo ruim. E tem muita gente que me bate quando eu falo isso. Mas todo mundo tem direito. Meu irmão, olha só, eu sou Cabo Frio. Não tem conversa. Se vier para cá com turismo predatório, para acabar com a cidade, ir embora e não deixar nada de bom para a gente aqui, eu não quero saber desse turismo, não. Esse turismo pode ficar longe daqui, entendeu? Eu sou Cabo Frio, meu turismo é de qualidade, é o turismo que deixa dinheiro aqui, que gera emprego, que gera renda e que deixa o nosso cidadão de bem, entendeu? Eu sou o prefeito daqui, o prefeito dessas cidades que vão ter que lutar por lá, meu irmão. Eu vou lutar por Cabo Frio. Então, vamos lá. Tudo isso gera um aumento na nossa receita. O royalties de petróleo nunca foi uma moeda que a gente deveria contar. A gente, como empresário, sabe muito bem o que é isso. A gente tem os meses de alta. A gente trabalha o ano inteiro contando com a renda dos meses de alta? Não, porque a gente sabe que são meses de alta e que depois daquele mês ali a gente vai ter um mês que o recolhimento da nossa empresa é menor e que a gente precisa trabalhar com esse recolhimento menor. Então, obviamente que o royalties era para ser investido na cidade. Não era para ser usado para pagar
folha de pagamento, não era para ser usado para quitação de dívida, não era para ser usado para nada disso. Royalties é infraestrutura. Passamos a contar com os royalties como investimento. Não vamos contar mais no meu governo. No meu governo, os royalties vão ser destinados para o que devem ser destinados, que é infraestrutura municipal, saúde, educação, investimento e ampliação. Nada de manutenção. Porque se você usa o royalties para manutenção, quando você perde o royalties, como é que você manutencia? Então, aqui o que eu trago para Cabo Frio é um governo técnico, com capacidade de gestão, de tirar a gente do buraco e que não tem aliança com nenhum político. Algo realmente novo. Quais são as suas propostas, Rodrigo Gurgel, para desburocratizar o serviço público municipal? Olha só, essa resposta ela é muito delicada. O que a gente precisa hoje é ter boa vontade para desburocratizar. Porque, primeiro, a gente precisa de um corpo técnico, e você imagina, gigantesco para a gente trabalhar essa desburocratização. Não é algo simples, não é algo fácil, é algo jurídico, depende da Câmara Municipal, depende da Prefeitura, depende da boa vontade e depende de um corpo técnico. Eu sou um liberal. Eu acredito que a economia, por si só, ela ajuda o nosso município a crescer, tanto que eu estou falando de um recolhimento na casa dos R$1 bilhão do município, através da empresa e das indústrias. A minha intenção é desburocratizar o máximo possível, dentro da possibilidade, e fazer também... Eu estou acompanhando o rapaz ali, gente. Temos 10 minutos. Vamos lá. Fábio é ótimo. Eu vou bem rápido aqui. E fazer com que essas empresas não precisem, por exemplo, esperar 2 anos por um alvará. Ok. Rodrigo Gurgel, quais as ações imediatas que você pretende realizar? Ganhei, sou prefeito de Cabo Frio, quais as ações? A primeira é fazer um levantamento do gasto público com a folha de pagamento e desonerar todos os funcionários que sejam considerados fantasmas. Tirar da nossa prefeitura esse custo, essa bola de ferro que a gente vem carregando há muito tempo. Existe um levantamento que diz que Cabo Frio funcionaria boa e perfeitamente com um gasto de 25 a 34 milhões na folha de pagamento. Vamos sonhar com 30 milhões, que é uma média entre as duas somatórias. Se a gente, com 30 milhões, conseguir sobreviver muito bem, a gente já tem como economizar em torno de 12 milhões ao mês da prefeitura, porque a nossa folha de pagamento hoje está em torno de 42 milhões de reais ao mês. Se a gente economiza 12 milhões ao mês, eu vou trazer um dado que é muito relevante, que pouca pessoa tem. O nosso investimento do ano passado foi de 13 milhões na cidade. Investimento, não manutenção. É quando você investe, uma projeção, algo para a cidade crescer. Foi em torno de 13 milhões de reais. Em um mês eu já consegui economizar o investimento do ano todo. Em 10 meses eu já economizei 120 milhões. E no total eu já economizei 124 milhões de reais para a cidade. Em um ano. Aumentando a projeção de investimento de 13 para 124 milhões, voltando lá para o começo da nossa conversa, onde a gente revitaliza a nossa cidade, a gente faz investimentos reais, melhora a qualidade de vida do cidadão, traz saúde, traz educação, traz geração de emprego e renda, tudo isso com a economia e o investimento correto. Os cargos da prefeitura não servem para politiqueiro. Você não tem que ter hoje, infelizmente, um dono do posto de saúde, que é o que acontece com os nossos vereadores, que tiram a vaga, eu vou explicar isso porque tem muito cidadão que precisa dessa resposta, tiram a vaga do cidadão para depois ser o benfeitor que vai devolver aquela vaga para o cidadão, fingindo que ele fez um favor. Ele não te fez, ele tirou a sua vaga antecipadamente. Toma cuidado com esses caras. Acredito que você já tenha, então, respondido a essa pergunta. Diante da crise financeira, Rodrigo Gurgel, que atinge os municípios do Brasil, né, num todo, mas, em especial, também o nosso município de Cabo Frio, como você planeja realizar os investimentos necessários para realizar as ações que estão sendo propostas por você? E você acabou de responder. Economizar o dinheiro... Quer fazer mais alguma colocação? Só um adendo. Economizar o dinheiro do município, trazer uma receita maior para o nosso município, enquanto empresário. Você sabe como é que a cabeça da gente funciona, tem que para cá, vem para cá mesmo, tem que ter mais. Enquanto empresário, o que eu mais falo é sobre isso, é trazer gestão para que a nossa cidade realmente tenha, pela primeira vez, um gestor, porque a gente já teve médico, a gente já teve isso, a gente já teve aquilo, eu acho que a nossa cidade merece ter um gestor. Eu não vou me protelar muito, porque eu acabei de responder anteriormente, que a gente consegue fazer o dinheiro sobrar para poder investir. Rodrigo Gurgel, candidato a prefeito de Cabo Frio, você já tem seu quadro de governo definido? Você já tem quais são os seus secretários e para quais pastas, caso você já tenha essa definição?
Eu já tenho para algumas pastas e para as outras eu ainda não tenho, né? Para as outras eu tenho aquela famosa listinha de 3 nomes que a gente vai anexando para a gente escolher os melhores nomes ali. E eu tenho essa liberdade de escolher, porque eu vim só com um partido, eu não fiz loteamento da prefeitura para vir cheio de partido, muito pelo contrário, eu conversei com diversos. Mas quando a conversa era, olha, me dá tal secretaria que eu me junto, faço coligação contigo, eu falava, esquece. Eu me dá tanto, porque tem partido que pede, inclusive, dinheiro, que eu fiz com você, eu falei, esquece. E assim eu vim só com um partido justamente para poder ter essa liberdade de escolha de um governo e um corpo técnico. Ser prefeito para ser mais um como esses, para mim não vale a pena. Eu não quero. Simplesmente não me satisfaz. Então, eu tenho, sim, alguns nomes já escolhidos, como eu disse, do Tiago Paz para Segurança, que é um corpo técnico. Eu tenho já uma pessoa para assistência social, que é uma pessoa que trabalha com isso há muito tempo, que é a pastora Luciene. Alguns nomes eu tenho, mas a maioria deles ainda estou em processo seletivo ainda para escolher o melhor nome. Agora, você tem 5 minutos, né? Na verdade, 4, para a gente fazer a despedida no final, para você fazer suas considerações, pedir seu voto, se apresentar para o pessoal. Fique à vontade. Pessoal, meu nome é Rodrigo Gurgel. Eu sou um gestor, um empresário, nunca fui um político, nunca tive um mandato, sequer participei de uma eleição. A gente acredita na renovação política para essa cidade, então eu vi sem nenhum vereador de mandato, porque não adianta eu falar da boca para fora que sou uma nova política, mas por trás de mim está cheio de vereadores, de pessoas que já fizeram uma política nessa cidade que não obtiveram um resultado positivo, muito pelo contrário. Eu não acredito na Câmara de Vereadores dessa cidade, por isso não trouxe nenhum. 4 vereadores vieram conversar comigo em busca de entrar no PSL, que é um partido fortíssimo, então quiseram entrar, não permiti, porque eu não concordo com a política pregada nessa cidade. Vim para ser o diferencial e para me apresentar para vocês como uma solução e como uma alternativa. Cabo Frio sempre pediu um nome novo e alguém que não tivesse ligação política com ninguém. E eu vim dessa maneira, sem ligação política com nenhum político de Cabo Frio, fazendo realmente uma novidade e trazendo uma alavanca, uma motriz, para que dessa vez, nessa queda de braço entre a população e a política pregada nessa cidade, a população saia ganhando. Eu preciso de você me ajudando para que a gente consiga chegar lá. Então, dia 15, 17 na urna para a gente limpar a nossa cidade e para a gente passar a ter gestão séria, administrativa, coerente, que realmente faça o bem para a nossa cidade e que não deixe o cidadão morrer nos hospitais, infelizmente, né, nas nossas ruas esburacadas, com falta de iluminação, com falta de geração de emprego e renda. A gente precisa lutar contra isso. E pedir para você que não venda o seu voto. Um cálculo médio, R$100 dá uma média de 6 centavos durante o mandato do rapaz por dia. Não vale a pena você vender seu voto por 6 centavos ao dia. Então, pense na saúde do seu filho, na saúde da sua esposa, da sua mãe, do seu pai e na sua, que pode precisar e não conseguir. E na educação de nossas crianças também, para que a gente tenha um futuro melhor amanhã. É isso que eu venho trazer para vocês. Uma oportunidade de ter uma prefeitura limpa, cuidando da cidade, fazendo diferença na vida das pessoas. Rodrigo Gurgel, quantos anos você tem? 33. 33, idade de Cristo, né? Idade de Cristo. Rodrigo Gurgel, candidato, a gente ainda tem um tempinho, né, Fábio? O Fábio está aí. Candidato a prefeito de Cabo Frio, casado com Jéssica, tem 3 filhos, que é a Camille, o Kaique, o Juan e um bebezinho a caminho. Tem um no forninho, gente. No forninho. Ele é do partido PSL, o número dele é 17, formado em gestão pública, se formando em gestão pública, é empresário na nossa cidade. Rodrigo, quero agradecer tremendamente pela tua especial presença, por você, como candidato, se fazer presente, junto com a sua assessoria, aceitar esse convite, que é muito importante essa participação junto aos comerciantes, aos empresários, e para que você fale para um todo, não apenas, mas também para os funcionários, para as equipes, porque o comércio ele não se mantém só pelo empresário, ele se mantém pela mão de obra que existe também dentro das empresas. E eles também votam, eles também têm o direito ao voto, e são pessoas também que estão assistindo. Então, aqui é aberto um contexto para que seja falado sobre tudo. Como também os ambulantes, que são microempresários também, porque tem MEI, né? Sim, muitos deles. Então, é muito importante que essa colocação e essa representatividade
seja respeitada por vocês, candidatos, quando vocês vêm aqui para poder dar essa entrevista e a gente faz o compartilhamento num todo. E ser sincero, né, Patrícia? Passar para a população e a população aprova ou desaprova, e esse é o processo democrático mais bonito. Isso aí. Então, em nome da ACIA, Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo Frio, eu, Patrícia Cardinô, deixo aqui os meus sinceros agradecimentos e agradecer também ao Rodrigo Gurgel pela presença aqui. Muito obrigado, Patrícia, por estar cedendo esse espaço para a gente. Muito obrigado à CIA por colaborar com o crescimento do município. Muito obrigado a vocês, empregados e mão de obra, que trabalham por um município melhor e para que a gente tenha mais qualidade aqui dentro. Se não fosse vocês, se a gente dependesse só da política, a gente estava frito. Vocês vêm salvando o município. Muito obrigado por isso. Um forte abraço ao GG do funcionário público. Deixo aqui um forte abraço para todos vocês que acabam comprando no nosso comércio local. Então, nunca esqueçam de comprar no nosso comércio local. Forte abraço, fiquem na paz e fiquem com Deus. Eu, Patrícia Cardinô, e a CIA, nossa diretoria e nossas empresas associadas, deixamos aqui os nossos sinceros agradecimentos.